Mas toda vez que eu vou no lugar, eu sempre faço uma oração: Deus, que seja o teu propósito me levar nesse lugar, né? Que seja realmente propósito. Se o Senhor me incomodou, que hoje não tem culto na nossa igreja, eu não tenho visita para fazer, que eu para eu ir nessa igreja, então o Senhor tem um propósito comigo aqui. Eu não estou saindo da minha casa, não vou gastar gasolina à toa. Amém? Tem um propósito de Deus. Você não saiu da sua casa à toa. Tem um propósito de Deus de você aqui. Amém? Deus quer abençoar hoje você aqui. Você crê nisso? Aleluia. Eu creio. A tua bênção é aqui. Aleluia. Amanhã eu não sei, mas hoje é aqui. Amém? Fala assim para o seu irmão: hoje a tua bênção é aqui. Amém? Você veio a este lugar para Jesus te abençoar. Aleluia. Então você vai sair daqui hoje com a tua bênção. Se você crê, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus e bate palma para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Você pode abrir a tua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas. Aleluia, Jesus. Capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 em diante, falar da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Segunda Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim, irmãos, olha. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou em todo Judá um jejum. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu Deus que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, dos montes Seir, cujas terras não permite a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Glória a Deus. Diga assim para o seu irmão: Elienai significa: os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Pergunta para o seu irmão assim: onde estão os seus olhos nessa noite? Aleluia. Pergunta para ele assim: é na situação, é nas lutas, ou é na palavra de Deus? Amém? Então pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, nossa, eu vou ter que ser até rápido, porque a gente quer deixar um tempo bom para o corredor aqui, né? Aleluia.
Mas a gente nunca pode deixar um culto sem palavra, né? Culto sem palavra ele fica mutilado, né? Nem que seja rápido, mas a gente tem que falar da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra é a que vai gerar fé aos nossos corações. E também eu queria, antes de entrar na palavra, dizer aos irmãos assim que eu creio muito que quando Deus ele percebe fé, né? Ele percebe fé numa pessoa, aquela pessoa também começa a receber de Deus coisas especiais. Fé, existe alguns tipos de fé. A fé para a salvação, essa todos nós temos. Nós acreditamos que um dia estaremos salvos com Cristo. Esse é um tipo de fé. Existe uma fé para receber coisas de Deus. E a Bíblia classifica isso como dom de fé, né? Então, o que seria o dom da fé? A fé, ela é a fé da salvação, mas também existe essa fé. É a fé que opera milagres. É a fé quando você consegue ter essa fé, as coisas de Deus começam a se realizar na sua vida. Aleluia. É diferente da fé de salvação. Todo mundo crê que vai ser salvo. Mas às vezes a gente não usa essa mesma fé para crer que nós podemos também ser curados, libertos, que nós podemos ser instrumentos na mão de Deus, usados pelo Senhor. Porque não importa para Deus o nível de cultura que você tem, o quanto você estudou, se você fez até a primeira, segunda, terceira, quarta série. Eu conheço um irmão de Indaiatuba, né? Alguns conheceram ele, que ele já foi na tenda uma vez. Aquele irmão abençoado de Indaiatuba. Nós levamos ele uma vez ao evangelista, e aquele evangelista, ele não tinha nem leitura. Mas a esposa dele lia um versículo para ele da Bíblia, era uma coisa muito linda, irmãos. Lia assim, e falava, meu bem, lê para mim o que tem aí. E lia. Ele pregava em cima daquilo, irmão, pelo Espírito de Deus. E pregava, pregava. Ele pregava, ele trouxe uma palavra muito abençoada. E naquele dia eu me lembro que ele trouxe uma palavra profética ao pastor Santana. E aquela palavra se cumpriu aí a coisa de um mês atrás, mais ou menos. Amém? Por quê? Porque apesar dele não ter cultura, ele estava guiado pelo Espírito de Deus. Ele tinha fé que Deus falaria através da boca dele ali. Amém? Então, irmãos, eu quero que hoje você coloque esse tipo de fé em ação. A fé, não a fé da salvação, porque essa você já tem no seu coração, e é dom de Deus. Mas a tua fé para receber de Deus agora aquilo que Ele quer entregar para você nessa noite. Aleluia. Eu acredito que Deus enviou já aqui pela sua... Não estou cultuando o anjo não, irmão. Pelo amor de Deus, não é isso não. Até o apóstolo Paulo diz que culto aos anjos é pecado. Mas eu estou dizendo que eles são mensageiros, dispenseiros de Deus, né? Eles estão aqui também para nos entregar as bênçãos de Deus. E Deus, Ele sabe como se manifestar, né? Ele vai se manifestar talvez através do anjo aqui, trazendo a bênção para você. Então, não importa da maneira que chegue. O que importa é que você tenha fé. Você creia que aqui Deus vai colocar aqui, acampar hoje os seus anjos aqui, para que esses anjos lutem com esses demônios que têm atrapalhado a sua vida. Aleluia. A situação de Josafá era uma situação de cerco. Os inimigos tentaram cercar e tentaram ali oprimir e tentaram ali de alguma forma colocar medo em Josafá. E é isso que o diabo tenta fazer com a vida do cristão. Ele quer te cercar de situações em que você olha para situações de, mas não tem saída, não tem como eu resolver isso, não tem mais jeito. E se a pessoa não tiver Deus na vida dela, muitas pessoas dão cabo da sua própria vida quando chegam numa situação de desespero total. Mas quando ele se viu naquela situação, a Bíblia diz que ele teve medo. O sentimento de medo é uma reação do nosso organismo. Quando você tem medo, irmão, é uma defesa do seu organismo você ter medo de uma situação. Mas o que eu quero dizer para você é que este medo não é um medo prejudicial. Você, vamos supor, tem um tiroteio do outro lado da rua, você tem medo de ser baleado, você não vai do outro lado da rua. Esse medo, ele vai te proteger. Mas existe um medo que o diabo quer colocar na vida do cristão, que esse é prejudicial. É o medo de prosseguir. É o medo de continuar caminhando em direção às coisas de Deus. É o medo de que as promessas de Deus não se cumpram na sua vida. É o medo de que aquela profecia que você escutou, será que é de Deus, será que não é? É o medo que traz a dúvida. É um medo que traz uma paralisia na tua vida espiritual. É um medo que traz uma covardia na sua vida. Esse medo não é de Deus. Aleluia. E mesmo que os demônios estejam fazendo como os filhos de Moabe fizeram ali com Josafá, os filhos de Amon cercando Josafá.